Senhor presidente, senhores parlamentares, público aqui presente, público que nos assiste. Veja só como são as coisas. Eu vim aqui defender uma moção de repúdio às palavras do ministro da Educação. E votei favorável a essa moção de repúdio que foi aprovada nessa casa. Inclusive, já a Assembleia estreando no início da legislatura com um empate e que o presidente deu o voto Minerva. E, evidentemente, que eu deixei muito claro que era em relação às palavras ofensivas, desrespeitosas ao povo brasileiro por parte do ministro da Educação. Hoje, eu quero enaltecer a atitude do ministro da Educação, porque o próprio presidente Jair Bolsonaro já falava isso na sua campanha, já defendia isso há muito tempo. E é algo que eu defendo também desde sempre. Nós tínhamos algumas matérias nos currículos escolares, como Educação Moral e Cívica, o SPB, Organização Social Política Brasileira, e as pessoas têm mania de confundir a nação, o Estado, com quem está no poder de plantão. Então, o fato de termos vivido um regime militar, que para muitos foi ruim, criticavam muito isso, aí faziam essa relação. Não, essas matérias são da ditadura, são frutos da ditadura, diziam outros. Sendo que eu entendo que há uma confusão aí entre civismo, nação, pátria e política, ideologia, etc. Uma coisa nada tem a ver com a outra. Não é porque nós levantamos a bandeira do nosso país que nós estamos nos filiando a alguma corrente política. E agora vejo com bons olhos o ministro anunciar isso, que defende a volta da matéria Educação Moral e Cívica. Isso é muito importante, porque desde os primeiros passos na educação é preciso, é necessário que as nossas crianças tenham uma consciência dos valores, dos princípios, do amor à pátria, do civismo que nós perdemos ao longo do tempo. No nosso país, infelizmente, as pessoas passaram a vestir-se de verde e amarelo, levantar a bandeira do país, só quando a seleção brasileira disputa a Copa do Mundo, principalmente nos Jogos do Brasil. Quando isso deveria ser um costume. O amor à pátria deveria ser demonstrado. Esse sentido de brasilidade tem que ser recuperado. Não importa quem está no poder. As pessoas passam. Nós somos deputados estaduais hoje, mas amanhã outros ocuparão o nosso lugar. No entanto, a nação irá continuar. Então, não importa quem esteja ocupando o Palácio do Planalto. Nós temos que recuperar isso. Eu defendo muito isso. Eu, particularmente, sou muito bairrista em relação ao meu estado, Mato Grosso do Sul. Basta que alguém diga Mato Grosso para eu dizer do Sul. Não admito que ninguém erre o nome do meu estado. Assim, em relação ao meu país, também não admito que nenhum lá de fora venha falar mal no nosso Brasil. Por isso mesmo, votei a moção de repúdio às palavras do ministro, porque ele acaba propagando aquilo que muita gente tem impressão que a gente é, e nós não somos. Mas hoje eu quero aplaudir aqui o ministro da Educação nessa ideia de voltar com essa matéria no currículo. É muito importante isso. Isso tem a ver com princípios, isso tem a ver com moralidade, isso tem a ver com uma série de coisas, de valores que nós perdemos ao longo do tempo. Então, eu queria fazer esse primeiro registro aqui da Assembleia Legislativa. Tomara que isso se torne realidade, tomara que isso aconteça e nós possamos fazer com que todos saibam o hino nacional brasileiro. Nós
estamos vindo de uma geração que sabia hino da independência, hino nacional, e as gerações atuais não têm nem noção disso. Basta fazermos uma pesquisa para sentirmos isso. Muitas vezes a pessoa sabe que é feriado dia 7 de setembro, mas não sabe o porquê. Não sabe a data da independência, não sabe que 22 de abril foi o descobrimento do Brasil, não sabe quem foi Tiradentes. Aliás, fiz uma pergunta para uma assessora minha há muito tempo, que era graduada, tinha curso superior. Eu dizia, hoje é feriado, 21 de abril, você sabe por quê? Ela disse, bom, o que eu me lembro é que quando eu era criança eu tinha muito medo desse dia, porque diziam que iam tirar o dente, e eu tinha muito medo de dentista. E ela é graduada, com curso superior e tudo. Então, acho que isso tudo é muito importante. Pode parecer uma coisa boba para muita gente, mas eu acho que isso tem a ver com tudo, é o princípio de tudo. Mas gostaria de abordar um assunto aqui que foge um pouco ao corriqueiro, ao normal. Nós, deputados, nós falamos muito das reivindicações dos nossos municípios, nós brigamos por serviços essenciais à população, nós estamos sempre falando sobre isso. Essa semana mesmo, o grande debate que nós trouxemos para essa casa foi a questão da alta na conta de energia, e a gente não vai fugir disso, nós vamos continuar em cima disso, não é? Porque os consumidores todos estão a reclamar. Mas eu gostaria de abordar um tema que me surpreendeu quem o trouxe à minha memória. O presidente dessa casa recebeu esta semana aqui em sua sala, na presidência, e eu pude estar lá presente, o corregedor nacional do Conselho Nacional do Ministério Público. Ele é a segunda figura mais importante do Ministério Público do país. A presidente é a procuradora Raquel Dodge, depois vem ele como corregedor, e ele esteve aqui nos visitando. E claro que a gente esperava falar desses assuntos espinhosos que o Ministério Público está acostumado a lidar. Mas ele veio com uma proposta de um tema que eu achei muito interessante. A preocupação dele em relação à sanidade, não é? A questão da saúde dos membros do Ministério Público, principalmente no tocante ao emocional e ao espiritual, porque é uma classe que lida com assuntos muito pesados, assim como nós aqui também, enquanto políticos, também vivenciamos isso. E existe uma coisa chamada depressão, que muitas pessoas estão acometidas deste mal. No entanto, por não ser uma ferida que aparece, por não ser uma doença aparente, o poder público, de uma forma geral, negligencia isso. E isso tem causando inúmeros estragos, principalmente em relação à produtividade da pessoa. A depressão incapacita. Nós estamos num período considerado pela Organização Mundial da Saúde como o mal do século. E, mesmo assim, não se tem dado a devida atenção a esse tema. As pessoas têm vergonha, têm receio de falar do assunto, mesmo vivenciando isso, porque elas são incompreendidas. Os próprios profissionais da área da saúde muitas vezes não sabem como lidar com essa questão. Então, eu gostaria de ler aqui um artigo que eu vi no Facebook, não sei quem é o autor, mas acho interessante para a nossa reflexão. A depressão e a ansiedade são sinais de luta, não de fraqueza. Os problemas emocionais não são uma escolha, e ninguém deseja atravessar uma depressão nem passar por momentos de ansiedade. Eles simplesmente podem surgir após um período de acúmulo de emoções, situações e circunstâncias complicadas em todas as nossas vidas. Existe uma falsa crença de que a ansiedade e a depressão são sinais de fraqueza e da incapacidade diante da vida, mas não. Uma pessoa com ansiedade, depressão ou sintomas mistos não está louca e nem tem uma personalidade fraca ou inferior aos outros. É triste e esgotador lutar contra isso, mas é uma realidade social que não podemos ignorar.
Assim, apesar dos avanços da ciência, o inconsciente moderno que envolve nossa sociedade ainda pensa que os problemas emocionais e psicológicos são sinônimos de fragilidade e vulnerabilidade. Por isso, dado que a depressão e a ansiedade não são contempladas com feridas que precisam de atenção, é comum ouvir discursos circulares com argumentos do tipo: relaxe, não é tudo isso, não é para tanto, comece a se mexer, reaja, a vida não é isso, você não tem razões para chorar, comece a amadurecer, cresça, etc. e tal. É provável que em algum momento tenhamos sido vítimas ou até proferido esse tipo de discurso. Por isso é fundamental realizar um exercício de conscientização e dar à dor emocional a importância que ela tem e merece. Assim, da mesma forma que não iríamos ignorar a dor causada por fortes pontadas no estômago ou uma enxaqueca terrível, não deveríamos de forma nenhuma ignorar a dor emocional. Não podemos esperar que essas feridas emocionais se curem sozinhas. Devemos trabalhar para extrair delas o significado presente em seus sintomas. Ou seja, devemos consultar um psicólogo, um profissional que nos ajude a nos proporcionar estratégias para fazer frente a esta grande dor emocional causada pela ansiedade e pela depressão. Seguindo com o nosso exemplo, assim como deixamos de consumir a lactose quando descobrimos que somos intolerantes a ela, devemos deixar de consumir aqueles pensamentos e circunstâncias que infeccionam a nossa ferida emocional. Não valem curativos ou vendas, devemos limpá-las e curá-las verdadeiramente. Por isso, vamos normatizar aqui as sensações das pessoas que possuem problemas emocionais desse tipo, para haver uma conscientização e uma compreensão. A ansiedade é como se fosse uma viagem nefasta numa montanha-russa. As sensações que nos invadem com ansiedade são muito similares às que surgem de um passeio de uma montanha-russa em que começamos a nos sentir mal. Coloquemo-nos nesta situação. Fomos passar o dia em um parque de diversões, no qual encontramos uma montanha-russa incrível e decidimos andar nela. Para fazer isso, temos que esperar em uma longa fila até que chegue a nossa vez. O dia é quente, o sol está batendo forte em nossa cabeça, o que nos causa uma grande dor e um mal-estar físico. Sentimos-nos cansados e não temos vontade de subir no vagão. Mas fazemos isso, porque afinal de contas estamos ali para aproveitar. Uma vez sentados, nosso coração começa a bater forte, tudo dá voltas ao nosso redor. Os vagões giram 360 graus várias vezes. Nos submergimos em túneis escuros e tudo parece nos atacar. Nossa respiração se acelera e nosso coração não pode parar. Sentimos que de um momento ao outro vai acontecer alguma coisa com a gente. Nossas sensações estão bagunçadas. Algo nos aprisiona no peito. Ficamos imóveis e sem capacidade de reação. Não podemos evitar pensar em coisas negativas. Gritamos, choramos, nos queixamos, mas ninguém nos ouve. Nem sequer nós mesmos. Pedimos desesperadamente que tudo aquilo pare e sentimos que estamos morrendo na tentativa. Mas não conseguimos fazer com que o nosso vagão freie, pois ele só parará quando acabarem os minutos programados para a viagem. Nesse sentido, um ataque de ansiedade é igual a uma viagem que nos faz mal em uma montanha-russa. Em um dado momento, tudo vai acabar. Mas não sabemos quando nem como. Por isso, manter o controle diante dessa incerteza é algo muito difícil de fazer. A depressão. Quem sofre de depressão sente que o mundo está envolto em névoa. Pouco a pouco vai perdendo a ilusão por tudo que o rodeia. Não há nada que o anime ou motive. É difícil estudar, ir ao trabalho, e a pessoa se sente imensamente triste ou irritável. Por isso, a depressão é uma das doenças mais incapacitantes que existem. A depressão é a gota que faz transbordar o copo que está cheio de situações e circunstâncias complicadas que nos fizeram mal e mexeram conosco negativamente. Por isso é importante que, quando nos dermos conta de que algo vai mal, consultemos um profissional que nos ajude e dê coerência emocional ao que está acontecendo conosco. Ter problemas emocionais não é uma escolha. Uma pessoa com depressão não diz assim: eu quero me sentir mal e me coloco em um poço de tristeza para ver se eu me afogo com ela. Isso não funciona assim.
Na verdade, isso pode acontecer com qualquer um de nós. Ninguém está livre das garras da depressão e da ansiedade. A depressão e a ansiedade não são sinais de fraqueza, mas sim de força. Esses problemas emocionais não aparecem da noite para o dia, mas surgem pouco a pouco por causa das dificuldades e do esgotamento emocional. Elas também não são consequência de uma escolha pessoal. Não podemos dizer se queremos ou não queremos que nos acompanhem. Ambos os problemas emocionais são derivados da luta contra as dificuldades da vida que nos acompanham e, portanto, por termos tentado permanecer fortes por tempo demais. Não podemos nos esquecer disso, pois ninguém está livre de se relacionar com a ansiedade e a depressão em algum momento da sua vida, seja de maneira direta ou indireta. Não julguemos a nós nem aos outros. Eu trago esse tema nessa manhã aqui na Assembleia Legislativa, porque esse é um caso de saúde pública. Esse é um problema social. E como não há algo aparente na pessoa que tem depressão ou ansiedade, as pessoas não compreendem, inclusive os da própria família, dizem, isto é frescura, isso não existe, essa falta de reação, lute contra isso. E as pessoas estão aí, ao longo do tempo, sem um acompanhamento, não há na rede pública de saúde suficientes números de profissionais, psicólogos, psiquiatras para tratar desse assunto. Ao lado disso vem a espiritualidade também. Como disse o corregedor nacional do Conselho Nacional do Ministério Público, na Constituição brasileira se fala em Deus. Na Constituição diz que o Estado é laico, mas não diz que o Estado é ateu, ao contrário, faz referência a Deus. E nós devemos respeito à nossa Carta Magna, à nossa Constituição brasileira. Então nós temos também que cuidar disso. As duas coisas têm que caminhar juntas, a espiritualidade e o emocional, porque trata-se de um problema social grave, que estão lotando hospitais, clínicas, muitas vezes são enfermidades sendo tratadas de forma equivocada. As pessoas pensam que aqueles sintomas são de um possível AVC ou um outro tipo de doença, mas na realidade trata-se de um problema emocional grave, mas tem que ser tratado. Não adianta livros de autoajuda, nem palavras positivas no momento em que a pessoa está vivendo isso. Isso tem que ser tratado. Então, eu trago esse assunto à baila para que o poder público invista mais nisso, porque em poucos anos, segundo a Organização Mundial de Saúde, nós teremos um número muito grande de pessoas com depressão ou transtornos de ansiedade e que isso causará a incapacitação cada vez maior das pessoas para o trabalho, para a produção. Se ninguém quer fazer valer aí a sua sensibilidade e pensar no lado humano, que pense no lado econômico também, porque tratando essas pessoas, nós vamos evitar que elas lotem os hospitais. E nesse tema insere-se aí algo que é tabu até falar, que é o suicídio. O suicídio. A pessoa que chega a um momento como esse pode ter certeza que ela está passando por essas enfermidades emocionais, ou transtorno de ansiedade ou depressão. E muitas pessoas não estão enxergando os sinais, o pedido de socorro que essa pessoa está fazendo. E aí chega nessa atitude drástica, e que tem sido, infelizmente, mais comum do que se imagina, principalmente entre os jovens. E nós temos que cuidar disso, porque isso é saúde pública. Então, essas são as minhas palavras para essa sessão. Muito obrigado.